Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 10 de dezembro de 2025. Quarta-feira da segunda semana do Advento. Primeira leitura. O Senhor Todo-Poderoso dá coragem ao desvalido. Leitura do livro do profeta Isaías 40, 25, 31. Com quem a vez de me comparar, e a quem seria eu igual? Fala o Santo. Levantai os olhos para o alto e vede, quem criou tudo isto? Aquele que expressa em números o exército das estrelas e a cada uma chama pelo nome, tal é a grandeza e força e poder de Deus que nenhuma delas falta chamada. Então, por que dizes Jacó, e por que falas Israel? Minha vida ocultou-se da vista do Senhor e meu julgamento escapa ao do meu Deus. Acaso ignoras ou não ouviste? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra. Ele não falha nem se cansa, insondável é sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 102. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Pois Ele te perdoa toda a culpa, e cura toda a tua enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que o Senhor há de vir a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 11, 28, 30. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Esperar no Senhor renova as forças e conduz ao descanso verdadeiro. O texto de Isaías 40 surge no momento de exílio babilônico, século VI a.C., quando Israel experimentava a dor da perda, a sensação de abandono e a incerteza sobre o futuro. O povo, cansado e desanimado, acreditava que Deus havia ocultado o olhar. Nesse contexto, Isaías proclama uma mensagem de consolação. Deus não se cansa, não falha, e sua sabedoria é insondável. Ele sustenta os fracos e dá asas aos que esperam nele. Essa palavra foi escrita para um povo ferido, mas também para nós, que hoje enfrentamos exílios existenciais, crises econômicas, divisões políticas, solidão urbana, sobrecarga emocional. Assim como Israel, também perguntamos: onde está Deus diante do caos? A resposta é clara: Ele é eterno, criador, e continua agindo na história. Jesus, no Evangelho de Mateus 11, 28, 30, dirige-se aos cansados e sobrecarregados. Na Palestina do século I, o jugo da lei, interpretada de forma rígida por alguns grupos religiosos, pesava sobre o povo simples. Além disso, havia opressão política romana e desigualdade social. O jugo da lei era o conjunto de normas da Torá que em si tinha a finalidade de conduzir o povo à santidade.
Contudo, no tempo de Jesus, alguns grupos religiosos, como fariseus e escribas, aplicavam essas normas com rigor excessivo, impondo detalhes que se tornavam um peso para o povo simples. Por exemplo, exigiam lavar as mãos de forma ritual antes das refeições. Mac 7,3. 4. Proibia-se carregar qualquer objeto no sábado, até mesmo um lenço para não trabalhar, confronte com Júnior 17,21, e havia regras sobre a distância exata que se podia caminhar no dia de descanso. Também cobravam dízimos até de ervas como hortelã e cominho, MT 23,23, enquanto negligenciavam a justiça e a misericórdia. Essas exigências minuciosas transformavam a lei, que deveria ser caminho de vida, em um fardo pesado, gerando exclusão e culpa. Jesus, ao propor seu jugo suave, devolve à lei seu sentido original, amor e comunhão com Deus. Cristo oferece um jugo suave, não porque elimina responsabilidades, mas porque as transforma em caminho de amor. Hoje nossos fardos são diferentes. Prazos, metas, redes sociais que exigem perfeição, preocupações familiares. Quantas vezes buscamos descanso em soluções rápidas, consumo, distrações, e continuamos exaustos? Jesus nos convida a uma experiência contracultural, aprender dele manso e humilde e encontrar descanso, não na fuga, mas na comunhão com Deus. Irmãos e irmãs, levantem os olhos, alma cansada, e contemplem as estrelas, cada uma chamada pelo nome, nenhuma esquecida. Assim é cada um de nós, diante do Senhor, contado, amado, sustentado. Quando o peso da vida curva teus ombros, ouve a voz que sussurra: vem a mim. Não é um convite para a inércia, mas para a confiança. Esperar no Senhor não é passividade, é esperança ativa, que cria asas como águia, que corre sem se cansar porque corre na direção certa. O advento é tempo de aprender a esperar, não com ansiedade, mas com fé que transforma o hoje. Deus age no silêncio, na história, nos pequenos gestos, no abraço que consola, na partilha que alimenta, na palavra que encoraja. Cada acontecimento pode ser sinal do reino se lido à luz da promessa. Assumir o jugo de Cristo é comprometer-se com a lógica do amor, que desafia a cultura do descarte e da indiferença. É tornar-se sinal de esperança para quem perdeu a força. Quando Isaías diz que Deus dá vigor ao fraco, ele nos lembra que a força não é para dominar, mas para servir. Em tempos de crise política e social, ser discípulo é escolher a mansidão contra a violência, a humildade contra a arrogância, a solidariedade contra o egoísmo. Cada gesto de cuidado é resposta ao chamado divino e testemunho de que Deus continua agindo no mundo. Como afirma Santo Agostinho, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. O descanso prometido por Cristo não é mera pausa física, mas paz profunda que nasce da comunhão com Deus. São João Crisóstomo comenta que o jugo de Cristo é leve porque é jugo de amor, e o amor torna suave até o peso mais duro. A liturgia do Advento insiste na vigilância e na esperança. Não é tempo de acomodação, mas de preparação ativa para acolher o Senhor que vem. O termo jugo do latim iugum indica união. Ao aceitar o jugo de Cristo, unimo-nos a Ele, participamos de sua vida e missão. Documentos como a Gaudium Spes recordam que as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos homens de hoje são também as dos discípulos de Cristo. Por isso, nossa espera é solidária, comprometida com a transformação do mundo. Esperar no Senhor renova as forças. Assumir o jugo de Cristo é escolher o caminho da mansidão e da humildade, que conduz ao verdadeiro descanso. No Advento, aprendamos a esperar com esperança ativa, deixando que Deus transforme nosso cansaço em asas e nosso peso em leveza. Ele continua agindo na história, e quer agir também através de nós. Oremos. Senhor, Deus eterno, que contas as estrelas e não esqueces nenhuma, ensina-nos a levantar os olhos quando o peso da vida nos faz curvar.
Dá-nos coragem para não sucumbir ao cansaço das notícias que ferem, das crises que nos assustam, das divisões que nos afastam. Que a esperança seja a nossa força, para que possamos caminhar sem parar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ensina-nos, Jesus manso e humilde, a trocar os fardos que esmagam pela leveza do teu jugo. Que aprendamos a viver a mansidão no trânsito caótico, na fila do mercado, no diálogo difícil com quem pensa diferente. Dá-nos paciência para ouvir antes de julgar, e coragem para escolher a paz quando a violência parece mais fácil. Que nossas redes sociais sejam um espaço de luz, não de ódio, que nossas palavras construam pontes, não muros. Senhor, que perdoas e curas, ajuda-nos a praticar gestos concretos de misericórdia, visitar quem está só, ligar para quem sofre, partilhar o pão com quem tem fome. Que não nos esqueçamos dos favores recebidos, para sermos também favoráveis aos outros. Dá-nos olhos atentos para perceber tua ação nos pequenos sinais, no sorriso de uma criança, no abraço que consola, na solidariedade que brota em meio à dor. No advento, desperta-nos para esperar com esperança ativa. Que não sejamos espectadores da injustiça, mas construtores do reino, denunciando o que fere a dignidade, defendendo a vida, cuidando da criação. Que cada decisão no trabalho, cada escolha no consumo, seja feita com responsabilidade e amor. Renova nossas forças, Senhor, para que possamos correr sem nos cansar na direção da tua promessa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.